Olá, como vão vocês? Eu sou a professora Bárbara Prado, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. Leciono o planejamento da paisagem e arquitetura paisagística. Quero dizer da enorme satisfação em participar do segundo simpósio brasileiro sobre a cidade, paisagem e a natureza, que foi organizado pela ANAP, com esses temas tão envolventes. Eu gostaria de agradecer à professora Marta Nokibara, docente do pós-graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp Bauru, pelo convite para apresentar neste seminário o tema Sistema de Espaços Livres da Ilha de Upoaçu, uma ilha que fica no norte do Maranhão e que também é conhecida como Ilha de São Luís. Aqui, o nosso laboratório da paisagem, que é uma sala de aula, mas é também uma sala de pesquisas, e nesse lugar a gente tem desenvolvido diversas investigações relacionadas à paisagem insular e principalmente aos espaços livres dessa paisagem, que estão nessa paisagem insular. Bom, eu fiz uma organização nesse trabalho para poder desenvolvê-lo de forma mais clara. Então, eu queria colocar inicialmente o problema, depois eu vou fazer uma correlação com esse contexto biogeográfico, que eu estou chamando de biogeografia, em respeito aos geógrafos, senão eles vão ficar muito bravos comigo. Limites, que é um problema, para mim, na pesquisa, para nós, para o nosso grupo, tem sido um problema. As métricas também, e principalmente um dos assuntos mais empolgantes, que é a vulnerabilidade dos ilhéus, ou seja, tentar pensar nessa vulnerabilidade e tentar soluções para essa vulnerabilidade. Como antecedentes também, eu quero apresentar alguns trabalhos que já foram feitos em São Luís e que estão correlacionados e que mostram também a nossa integração nacional. Em relação a métodos e técnicas, aqui nós queremos apresentar como a pesquisa está sendo elaborada, o que foi que nós pensamos como fundamentos dessa pesquisa. Apresentamos, então, o contexto legal, ela tem uma forte conotação legal, ou seja, nós estamos baseados na norma legal brasileira ambiental. O contexto paisagístico da Ilha de São Luís, que acaba se correlacionando com todos esses itens que eu citei acima, especificamente as categorias de análise da paisagem e, finalmente, o sistema de espaços livres, um esboço do que seria esse sistema de espaços livres da Ilha de Upoaçu ou Ilha de São Luís. Bom, eu queria apresentar para vocês inicialmente a Ilha de São Luís, então no norte, bem lá no norte do Brasil, né, no norte do Maranhão. A ilha, na realidade, ela é um arquipélago e, como tal, tem várias São Luís. Ou seja, quando nós falamos de São Luís, de que São Luís nós estamos falando? E essa é uma questão que eu quero também discutir com vocês. Aqui nós temos as regiões ecológicas do Maranhão, e é importante que a gente frise isso, porque a região do Maranhão, ela tem 7 regiões ecológicas, ela está situada, tem 3 biomas dentro desse território, ou seja, esse território está situado dentro de 3 biomas brasileiros, grandes biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado e Caatinga. Apresenta ainda formações de cocais e a Baixada Maranhense. Então, os ecossistemas são muito variados, ambientes salinos, manguezais, campos inundáveis, cerrado, babaçuais, vegetação florestal amazônica também de grande porte. Essa grande diversidade de ecossistemas também resulta numa grande variedade de animais, ou seja, de fauna e de flora. O clima do Maranhão é um clima tropical, equatorial tropical. Então, ela está numa zona de transição e apresenta muitas áreas ecotonais. Isso representa dizer que nós temos, do ponto de vista climático, 2 estações bem definidas. O período chuvoso, que vai de dezembro a julho, e o período seco,
que vai de julho até dezembro. Esses dois períodos são muito claros, muito definidos, e que nós no laboratório chamamos de mostram uma paisagem, né? A paisagem da palha e a paisagem da verdura. Então, quando chove, fica tudo muito exuberante, muito rico, e com todas as matizes de seus verdes, e quando chega a parte da seca, a gente tem as cores cinzas, os beges, os ocres, os avermelhados. Então, há uma diferença radical na paisagem, como a gente pode perceber aqui. Então, a paisagem da verdura e a paisagem da palha. Bom, outra coisa importante também para situar é que a Amazônia começa a partir dessa linha amarela que vocês veem na imagem. Então, no meridiano 44 graus, é a marcação oficial que consta da legislação brasileira, ou seja, na Lei 2.651, de 2012, que é a legislação, ou seja, o marco legal que nós estamos utilizando para desenvolver essas pesquisas. Esse trabalho ele tem precedentes, é claro, outros trabalhos que foram realizados ao longo do tempo, mas a partir de 2012, então, nós sentimos necessidade de desenvolver um estudo mais apropriado, levando em consideração essa legislação, que não é novidade, ela já existe desde 1965, é o famoso Código Florestal. Em 2012, ele recebeu uma nova categoria, ela passou a ser uma lei, e, como tal, outro tipo de vigor e outras considerações, né? E também um aperfeiçoamento, claro. Bom, em relação ao arquipélago, porque o arquipélago de São Luís é formado pelas ilhas de Curupu, pela Ilha do Medo, Tauamirim, Ilha Pequena e várias outras ilhotas que estão aqui no entorno. Então, tudo é São Luís. Então, o arquipélago de São Luís. A grande dificuldade, depois que vocês vão perceber, são os limites. A seguir, nós temos, então, a Ilha de São Luís. A Ilha de São Luís está recortada aqui, extrai-se dela as ilhas externas e também aqui embaixo, na parte relacionada ao continente, a sua separação. Então, aqui, o município de São Luís, em laranja, no quadro ao lado, corresponde a 57% do território insular. Na realidade, o município de São Luís, porque esta ilha, ela tem, aliás, este arquipélago é formado por 4 municípios: São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Então, esses 4 municípios fazem uma gestão individualizada, autônoma, como todo município deve ser, mas que, do ponto de vista do arquipélago, do ponto de vista do conjunto insular, é extremamente complexo, porque cada prefeitura define como que ela vai cuidar do seu território, que, por um lado, é bastante justo, porque permite, né, prevalece a autonomia, mas, do ponto de vista insular, é muito negativo, porque as decisões de um município podem afetar muito o outro município e assim por diante. O processo de poluição, nós sabemos hoje, nós somos direcionados hoje pela complexidade dos sistemas. Morin já explicou muito bem como isso funciona. Então, tudo é um todo. Não é possível mais olhar a gestão pública de forma tão separada, tão individualizada, como as divisões geopolíticas pretendem. Então, esse modelo ele precisa ser aperfeiçoado, principalmente em relação à questão insular. Aqui nós temos, então, o território correspondente, né, dessa porção, inclusive que inclui a ilha de Tauamirim, a Ilha do Medo e outras ilhotinhas que estão aqui em volta, inclui dentro do seu território, segundo o IBGE. Nós ainda temos alguma dificuldade em relação à área exata do município. Algumas divisas, como as divisas entre Paço do Lumiar e São José de Ribamar, não estão tão definidas. Há ainda questões pendentes no sistema judiciário quanto à jurisdição desse trecho. Então, há muitos fatores ainda pouco definidos. A população geral da ilha está por volta de 1.453.128 habitantes. Digamos, arredondando, 1,5 milhão de habitantes.
nós temos 1,5 milhão de pessoas concentradas nessa região. E aqui nós temos, então, o Centro Histórico de São Luís. Na realidade, toda essa região aqui, ela é uma área que é tombada pela prefeitura municipal. Depois nós temos uma área estadual, uma área federal e aqui uma área menor, que é patrimônio da humanidade. Então, todos esses espaços correspondem apenas a essa porção, e é a São Luís histórica, com seus prédios e casarões tão falados e tão conhecidos pelo turismo e pelos estudantes de arquitetura. Bom, então, é importante falar daquilo que dá a impressão de ser uma península. Olhando assim para os mapas, para a cartografia, para tudo que se desenha, inclusive pelas imagens satelitais, nota-se, né, que há um limite muito pouco, aparentemente insignificante, de distanciamento da ilha para o continente. Então, aqui a gente pode ver que existem duas ligações aglomeradas na realidade, são 4 ligações, uma corresponde a uma rodovia federal, a outra é uma ligação de uma tubulação de água potável que vem do rio de Itapecuru e que abastece todos os municípios de São Luís. Do lado de cá, a estrada de ferro da Vale do Rio Doce, resquícios remanescentes ainda da estrada de ferro Teresina, São Luís. Então, essa é a infraestrutura que a gente olha, parece que é uma pontezinha de 200 metros, uma coisa pouco significativa, mas se nós observarmos a paisagem, percebemos que se trata de áreas inundáveis. Então, quando a gente olha aqui o terreno, né, essa localização da ilha de São Luís em relação ao continente e o espaço de 19 quilômetros de terras inundáveis que separa o conjunto insular do continente, demonstra, então, passa a mostrar para nós o grau de vulnerabilidade dessas ilhas. Lembre-se que eu falei que nós somos ligados por 4 tubos, né? Eu faço sempre uma metáfora com esses tubos, né? Então, estamos ligados aqui a 4 tubos, o tubo da água, que vem de Itapecuru, 140 quilômetros de distância. Nós temos o tubo da energia elétrica, digamos assim, que vem de Tucuruí, a 900 quilômetros, a rodovia federal, que é ligada por uma ponte, e a estrada de ferro. Qualquer problema numa dessas estruturas, nós colocamos em risco 1,5 milhão de pessoas até que se resolva o problema. Então, essa é a primeira questão que eu coloco como a questão da vulnerabilidade. Só temos uma saída da ilha, ou avião, ou navio. E ainda assim não temos transporte de passageiros muito avançado, apenas de carga. Nós temos 5 portos aqui, e nesses portos importantes, grandes portos, um dos mais importantes do Brasil, pela profundidade, existem navios que foram fabricados especialmente para fazer a ancoragem em São Luís e Amsterdã, por exemplo. Então, só faz essa rota, de tão profundo que é esse canal. Então, isso especializou esse sistema portuário. Mas, do ponto de vista humano, do ponto de vista social, há uma população imensa que é dependente de todos os elementos que abastecem essas cidades e essa população. Então, a questão dos limites não estão muito claros e não ficam muito bem esclarecidos em relação às dimensões das ilhas, aos limites das ilhas, a uma série de questões relacionadas aos levantamentos, ou seja, nós temos poucos elementos ainda, ou elementos não tão bem elaborados, a ponto de termos, assim, uma boa cartografia da ilha. Em relação a isso, então, nos vai empatar a questão das métricas, porque nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas dentro de uma área que a gente não sabe muito bem de que tamanho é, e estima uma densidade demográfica. Então, é uma questão bastante abstrata, porque, numericamente, ela é só referencial, mas ela não é absoluta e não pode ser tão bem dimensionada. Então, a nossa vulnerabilidade dos ilhéus, né? Então, todos nós aqui somos ilhéus, água, energia, área e escape. São os 4 elementos que nos colocam em grande vulnerabilidade. Bom, predominantemente, a ilha tem um ecossistema manguezal. Então, nós podemos ver aqui, né,
que é uma ilha que tem uma grande área. E quando a gente vai, e eu vou tratar disso mais à frente, quando a gente fala do manguezal, há vários elementos desse manguezal. Vocês percebem aqui que essa maré, que tem uma amplitude muito grande, nós temos uma maré, uma das marés mais altas do Brasil. Então, essa amplitude muito grande, nós temos a baixa-mar com menos 30 centímetros e uma pré-mar de 6,5 metros. Então, a diferença dessas medidas, dessa métrica, nos dá a amplitude, ou seja, quantos metros essa água abaixa, quantos metros no território ela avança. Então, esse piso, ele se estende, às vezes, por 2, 3 quilômetros. Tão baixa a inclinação deste terreno. Então, o manguezal, ele é um ecossistema litorâneo com influência de marés e rios, todo mundo sabe. Então, ele vai estar localizado em determinadas regiões e vai estar em regiões estuarinas, ou seja, na saída dos rios. Para nós, então, interessa a questão da água. Vemos aqui, então, o manguezal, que vai até determinada faixa. Logo após o manguezal, nós temos o marisma. Após o marisma, nós temos o apicum e, enfim, a restinga. Então, essas são informações, esses conceitos, nós fizemos questão de retirar da legislação para compreender como esses limites poderiam ser estabelecidos do ponto de vista topográfico. Então, eu vou fazer uma leitura dessa legislação para que a gente possa esclarecer. Manguezal é o ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeito à ação das marés, formada por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, que influencia a vegetação típica de solos limosos, de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira. E aí vai, dos estados do Amapá até Santa Catarina. Essa definição, então, é a mesma definição de toda essa costa brasileira. Salgado ou marismas tropicais hipersalinos. São áreas situadas em região com frequência de inundações intermediárias entre maré de Cisídias e de Quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica. Apicum. Áreas de solo hipersalino situadas nas regiões entre marés superiores, inundadas apenas pelas marés de Cisígia, que apresentam salinidade superior a 150 partes por mil, desprovidas de vegetação vascular. Restinga. Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrado em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último interiorizado. Ou seja, entendemos que as árvores estarão um pouco mais adentro do território. Bom, o que nós entendemos disso é que agora a gente também precisa entender de lua. Por quê? Nós estamos falando das marés, e essas marés sentem influência da lua. Então, nós temos aqui as marés vivas. As marés vivas são as marés mais altas. São as chamadas marés de lua, são muito anunciadas na televisão, a pessoa gosta muito de tirar foto dessas luas. Pois é, essas luas nos influenciam as populações insulares. Então, a lua cheia tem amplitudes que vão ser medidas conforme os marégrafos de várias estações de medição no Brasil. Então, isso é medido no Brasil desde que os portos foram abertos, em 1808. Então, essas medições são realizadas nos principais portos brasileiros. E são agora estendidos a outros lugares, até porque também as universidades têm feito, principalmente as de oceanografia, têm feito suas medições. No Maranhão, no ano de 2021, a maior maré que nós vamos ter, ou que já passou,
né? Então, aqui eu do ano todo, fiz um levantamento do ano todo, a maior maré de 6,5 metros. A menor, baixa-mar, então aqui é uma pré-mar e aqui embaixo é uma baixa-mar, que vai acontecer quando? Na maré morta, na maré crescente, que é aquela maré de quadratura, menos 30 centímetros de profundidade. E aqui, mais 2,10 metros. É uma intermediária. Então, isso vai acontecer quando? Nas luas de quadratura, crescente e minguante, e aqui cheia e nova. Bom, então aqui a gente tem um gráfico de maré gráfico com essas dimensões ao longo do nosso ano. O que nós vamos compreender? Que em São Luís, e aí eu faço a tradução, né, em termos numéricos, transfiro isso para curvas de nível, ou seja, eu vou correlacionar a topografia. Eu quero chegar nos limites da ilha. Eu quero entender que áreas serão as áreas de proteção permanente que estão dentro da legislação. Então, conforme essa legislação, as áreas de proteção permanente de manguezal vão até 2,10 metros. As áreas de salgado estarão entre 2,10 metros e 4,40. As áreas de apicum, raramente, ou seja, só irão ser atingidas pela água do mar, mas são atingidas, ou seja, quando elas chegam em 6,5 metros. Então, o apicum ele vai ter uma característica diferenciada. Vocês vão perceber que normalmente é uma área que não tem muita vegetação, ou quase nenhuma vegetação, e no salgado ele é tão hipersalino que quase nada cresce. E o manguezal, então, a gente vai ter os seus vários estratos. E a restinga, ou seja, não chega o mar na restinga. Tem influência flúvio-mar, tem influência marinha, desculpa pelo flúvio, ele tem influência marinha, enquanto o manguezal tem influência flúvio-marinha. Então, essa é a diferença, porque ela está relacionada com o estuário, enquanto que a restinga não está relacionada com o estuário. Então, eu fiz uma zonação do manguezal para entender onde é que poderia ser feita, por exemplo, uma recuperação ambiental, que espécies nós poderíamos utilizar numa recuperação ambiental ou numa proposição de projeto, e tentando entender o que poderia ser favorável para o desenvolvimento. Então, na parte mais azul, nós temos a lama e a água, ou seja, uma área que sempre vai estar com alguma presença de água, né? Depois, então, nós temos 1, 2, 3, que vão saindo de lama a firme a duna. Então, essas áreas, na medida que é um distanciamento e também é altimétrico, nós vamos tendo diferentes vegetações que vão crescendo. Então, nós temos uma ordem de plantio para que isso possa acontecer. Então, aqui a gente pode perceber, por exemplo, os limites, né, da maré. Esses limites são estabelecidos, claro, pela topografia do solo, e a gente vê claramente aqui algumas faixas, as faixas de salgado, as faixas hipersalinas, né, e a espécie de vegetação que vai crescendo já nas áreas mais secas, como o apicum, né, e como nas áreas mais adentro, a parte do manguezal. Então, esse mosaico de paisagem, ele começa a ser descortinado quando a gente começa também a compreender com mais profundidade em que níveis isso vai acontecendo. Então, aqui nós fazemos uma projeção do aumento do nível do mar. Vocês devem ter visto recentemente o presidente do Tuvalu, lá na COP26 em Glasgow, fazendo um pronunciamento dentro da água, com as águas no joelho. Achamos até muito engraçado esse desafio, essa irreverência do presidente do Tuvalu, mas o que ele estava dizendo, o que ele estava apelando, é que essa população que vive nas ilhas, ou seja, a população insular do mundo, está cada vez mais vulnerável com o aumento do nível do mar. Como eu comentei com vocês, a medição do nível do mar já é feita pelo Brasil, pelo Ministério da Marinha Brasileira, desde 1808. Não tinha esse nome, mas já era, a Marinha já fazia esses nomes, né? A parte da navegação toda, ela sempre foi controlada e teve sua engenharia militar sempre desenvolvendo estudos. Então, as medições do Ministério da Marinha Brasileira falam no aumento de 40 centímetros por década.
Desculpa, 4 centímetros por década, o que vai corresponder em 2021 a 40 centímetros de aumento do nível do mar para São Luís. Isso já está previsto. Então, nós teremos aqui uma baixa maré, estimativa de menos 10 centímetros, subiria aqui para 2,50, mais ou menos 4,80, e aqui 4,90. Claro que são estimativas apenas para a gente poder ilustrar a questão das áreas de proteção permanente, das áreas que não devem ser ocupadas por populações, principalmente as populações mais carentes, que normalmente não têm recursos, e quando se colocam em posições de vulnerabilidade, ou esta ou hipervulnerabilidade, elas também perdem seu patrimônio, aquilo que elas despenderam durante toda a vida acaba se perdendo, porque elas estão situadas em áreas de risco, por falta de terra, por falta de informação também. Então, esses problemas se avolumam e se aprofundam em relação às populações mais carentes. E aqui a gente tem, então, essa mesma projeção, mas já do IPCC, que estima 96 centímetros, ou seja, 0,96 metros, até 2121. Esse é o cálculo que foi feito por nós a partir dos dados, né? Os dados que nos foram fornecidos foram 9,6 centímetros por década. Então, nós multiplicamos aqui por 100, chegamos nos 96 centímetros e vamos, então, para novas dimensões, ou seja, novas altitudes dessa maré, que vai penetrando em áreas, inclusive chegando a penetrar na área da Restinga, porque ela vai, por essa projeção, chegaria a 7,46 metros aproximadamente. Não pretendo, com essas dimensões aqui, nesse momento, ter nenhuma precisão, mas apenas apontar quais são os dados que nós estamos elaborando e como é que nós estamos chegando a alguns resultados para podermos chegar, assim, então, no momento final e dizer, não, nós não recomendamos a construção nessa área, porque esta área é uma área de proteção permanente sujeita a inundações. Nós temos a pretensão de chegar nesse momento. Então, na imagem superior, a gente vê toda a orla, que aqui, nesse caso, tem a Avenida Litorânea, né? Esse modelito Litorânea, que é até comentado pelo professor Silvio, né? Um modelo nacional. E aqui a gente vê, então, a região onde tem um manguezal, que é um estuário, já desaguando no mar, que vai ter um outro tipo de ecossistema formado. Aqui, então, falando de população vulnerável, essa aqui é a população que está assentando suas habitações, que são populações de baixa renda, que estão sendo assentados em áreas que tendem à inundação. É claro que nós temos tecnologia para evitar tudo isso. É claro, se a gente pensar nos Países Baixos, por exemplo, Bélgica e Niderlandes, elas são áreas que ficam com 4 metros abaixo do nível do mar. Então, são os diques construídos ao longo de várias e várias gerações que foram sendo construídos e essas áreas viraram agricultáveis, então os diques ficam contendo a água do mar. A mesma coisa está sendo feito em Veneza. Estão sendo feitos diques para que haja uma possibilidade de conter as águas de Veneza. Então, é possível fazer contenção, sim. Nova Orleans também é abaixo do nível do mar. Então, também teve a construção de bermas para poder fazer a contenção da água do mar. Porém, há um custo muito alto, há um valor econômico extremamente elevado, que provavelmente a nossa economia nunca tem disponibilidade para tamanho investimento, o que poderia ser comprometedor para a vida dessas pessoas tão carentes. Então, essa é um estudo que pensa diretamente, pretende diretamente atuar sobre essas áreas inundáveis e que esse sistema também, essa situação não é apenas insular, é claro que ela também é continental, mas o nosso foco, né, o que nos seduz é estudar as ilhas e ver como elas se comportam e regimentar esse conhecimento em função das ilhas brasileiras. Da mesma forma, o estudo tem a pretensão de poder apontar ao poder público que ela não deve investir dinheiro público, ou seja, gastar dinheiro público,
sem que haja uma contenção dessas águas para as áreas de baixa digamos assim, renda social ou de populações mais carentes. Então, quando o poder público elaborar projetos de utilidade pública, que ele se comprometa a utilizar esses elementos construídos como barragens também para esse aumento do nível do mar. E que também seja, que as nossas recomendações possam alegar também que o recurso público não deve ser utilizado em obras que irão ser sacrificadas pelas marés, pelas ondas e pelo avanço do mar. Aqui, nós temos também que perceber que há várias coisas que fazem com que o mar esteja subindo. Então, os estudos mostram, né, Álvaro Dias ele já mostra isso claramente, que o aumento do nível do mar potencialmente acontece muito pela urbanização, pela mineração e pela agricultura. Então, as várias atividades humanas contribuem para que haja um remodelamento do solo, esses solos particulados ficam dispersos e com as chuvas, eles então se encaminham sem vegetação, que as barrem, elas se encaminham para os cursos d'água e dos cursos d'água para os rios. Isso aumenta a quantidade de sedimentos deslocados. Então, essa dinâmica da paisagem, ela também está muito presa ao nosso método de construir. Nós, arquitetos e nós, urbanistas, aprendemos a mudar a tipologia construída, a construir novos layouts, fazer inovações, porém, o modo de construir é exatamente o mesmo há milênios. Nós arrasamos o terreno, nós passamos um trator, nivelamos o terreno, fazemos a fundação, deslocamos o material fértil e depois fazemos o plantio de um gramado. Deixamos verde, mas esse verde é só um revestimento, porque o revestimento principal foi-se embora e provavelmente escorreu ou escoou para os cursos d'água, criando assoreamento, e provavelmente para os mares, criando então aumento, diminuindo a qualidade desse sistema. Eu já trabalhei essa questão um pouquinho em paisagem urbana de São Luís, em 2002. Em 2003, nós tivemos a felicidade de ter um plano da paisagem, um pioneiro, um plano da paisagem urbana do município de São Luís, feito pela querida Rosa Clias. Nesse projeto, que vocês podem observar, ele foi trabalhado numa região mais centralizada, né, do município, não no município todo, e desse trabalho resultou, então, da participação de Rosa, digamos assim, resultou a criação do IMPUR, que é o Instituto da Paisagem Urbana, que durante algum tempo foi muito ativo, e é muito importante para a cidade de São Luís, mas que as gestões que sucederam a esse momento de 2002 não deram tanta atenção, então o Instituto ainda existe, mas não opera como deveria, cuidando da paisagem de São Luís. Rosa deu uma grande contribuição, porque trouxe as sugestões e as proposições do sistema de espaços livres, a proposição de alguns parques, algumas intervenções viárias, de urbanização. Então, foi muito importante essa participação e alimentou de sobremaneira as nossas pesquisas e a nossa vontade de fazer mais. Bom, aqui nós temos também um Papacel, que foi realizado em 2009. Então, o professor Silvio Macedo, que nos deixou, participou, né, ativamente desse projeto e que criou, né, a rede Coapá, que é uma rede importante brasileira, e nesse exato momento nós estudamos, então, os tipos morfológicos de São Luís. E dentro dessa metodologia que era utilizada pela Coapá, nós começamos a nos alinhar também, principalmente com a questão da vegetação arbórea, dos espaços livres intraquadra, dos espaços livres públicos e dos padrões genéricos
e das estruturas naturais. Então, hoje nós estamos falando mais especificamente nesse seminário sobre as estruturas naturais, nisso que nós nos dedicamos, mas dentro dessas categorias de análise, nós nos focalizamos em algumas delas e temos contribuído com os trabalhos de pesquisa nacional. Então, aqui a configuração em São Luís, alguns resultados desse levantamento, né, dos agrupamentos verticais, dos agrupamentos horizontais e como se distribuem. A gente percebe que há uma concentração muito grande dentro do território, mas há muitos espaços livres ainda. Então, nós temos concentrações em determinados lugares, mas dispersão por todo o território da ilha. Aqui algumas paisagens naturais, falésia e manguezal, o centro histórico e a cidade contemporânea, mostrando bem os contrastes dessa cidade e também apontando os padrões locais. Em 2011, nós tivemos a oportunidade de elaborar essa tese de doutoramento, que é a paisagem ativa das ilhas, e que examinou 92 ilhas, e a partir desse exame das ilhas, as contribuições que foram chegando para aprimorar esse trabalho, aprofundar esse trabalho na ilha de São Luís. Em 2018, nós tivemos uma outra oficina com a PA, onde foram estudados já os espaços livres, como eles se constituem, os espaços livres, como eles se constituem, e aí nós tivemos também o desenho, com a grande preocupação com o mapeamento desses espaços livres. E de todos esses padrões paisagísticos, nós podemos compreender que a dispersão desses elementos também dificulta o próprio poder público criar o sistema infraestrutural, ou seja, como distribuir água para pontos tão distantes e tão afastados da cidade, e tão isolados. Então, como recolher esse lixo, como desenvolver as infraestruturas de áreas tão distintas. Então, muitas dessas áreas ainda são áreas naturais e outras são propriedades privadas que estão lá aguardando a valorização. Mais uma relação dos padrões paisagísticos e construtivos de São Luís, e a gente percebe, por exemplo, que em relação à arborização urbana, essa questão não é muito valorizada ainda, e sendo muito importante. Bom, o que eu queria apontar para vocês, então, como problema? Qual é o problema? O problema é a falta de dados, o problema é a hipervulnerabilidade, o problema é a iminência do aumento dos níveis dos mares, o problema é que nós precisamos fazer pesquisas com um pouco mais de propriedade e um pouquinho mais de precisão. Então, percebemos, por exemplo, que a gestão do município de São Luís tem 57% dos territórios, digamos assim, do território da ilha, porque aqui é Tauamirim não é Ilha de São Luís, é uma ilha à parte, assim como Ilha do Medo, Ilha dos Irmãos, Cosme e Damião, enfim, mas é considerado 57%. Então, esses dados não estão muito claros para nós. Aqui nós temos um levantamento que é utilizado desde 2001, que é um georreferenciado e uma cartografia em AutoCAD, que permite que se veja as curvas de níveis, e aqui a região que foi trabalhada pelo plano da paisagem. Então, é um trecho, corresponde a um trecho apenas de todo o município, e nós precisamos olhar as ilhas por inteiro. Então, o Laboratório da Paisagem, humildemente, foi fazendo, ao longo dos anos, um levantamento cartográfico, que eu estou chamando de levantamento expedito, ou seja, cartografia expedita, porque a cartografia expedita é aquele levantamento preliminar, que tem os dados, que não busca a precisão absoluta, claro, um pouco, mas a gente também não vai dizer isso, né? Nós pretendemos ter uma visão mais global de toda a altimetria da ilha e compreender, a partir desses levantamentos hipsométricos. Então, nós já fazemos as curvas de nível nas altitudes, nossa altitude máxima é 65 metros, então
nós já fazemos isso na altitude para poder compreender onde estão os elementos, as áreas de proteção permanente. Lembrando que a legislação federal, ou seja, a 12.651, deixa claro para nós que são topos. No caso, os nossos topos, por legislação municipal, e nós adotamos essa, porque nós não temos altitude, que todos os ambientes acima de 40 metros de altitude são considerados topos. Qual é o problema do topo? Ou seja, qual é a solução do topo? Não é que o topo não pode ser ocupado, mas o topo pode ser visto com mais atenção, porque o topo é o lugar responsável pela penetração das águas para alimentar os aquíferos. Se o topo tem este papel fundamental da esponja para absorver a água da chuva que vai penetrar para os aquíferos, então é um lugar que precisa ter baixa impermeabilização. Talvez no projeto de cidade ou num projeto mais bem elaborado, mais ecológico, possamos sugerir que nos topos possam, por exemplo, prédios verticalizados sejam mais interessantes do que conjuntos habitacionais. Talvez seja mais interessante deixar o pilote livre. Talvez seja mais interessante deixar os pisos com baixa impermeabilização. Então, em vez de impermeabilizar os 100% que hoje se impermeabiliza, autorizar apenas 70%. Então, o controle, a gestão do território nos topos permitiria ocupar parcialmente, com maiores recuos, é claro, em distanciamento entre um prédio e outro, mas, ao mesmo tempo, permitiria também que a gente gerisse ou fizesse uma gestão mais equilibrada do ponto de vista ambiental. Então, isso seria um aspecto, os topos. Onde mais a gente tem que cuidar? Nós temos que cuidar das águas, Então, não dá para pensar em 1,5 milhão de pessoas que dependem de um cano que vem de Itapecuru. A gente tem que ter um mínimo de reservação dentro da ilha. Então, nós temos água, A ilha de São Luís é conhecida desde o século XVII como uma água boa. Então, os franceses e os portugueses saíam lá da Europa, vinham pela costa da África, vinham para o Brasil. Parte da tripulação, da água que era colocada dentro dos navios, abastecida dentro dos navios, essa tripulação começava a passar mal já na costa da África e chegava em São Luís, muitos adoentados. Chegavam em São Luís, abasteciam o navio, faziam a viagem toda de volta com a água na perfeita condição. Então, essa qualidade dessa água já é falada no livro de Claude d'Aberville, de 1614. Então, veja que qualidade que nós temos de água. E, no entanto, essa água, é claro, não dá para abastecer toda esta população. E eu vou também lembrar para vocês que o Manuel Castells já dizia que a capacidade de crescimento de uma cidade está relacionada com a quantidade de água potável que ela consegue se abastecer. Então, nós podemos fazer um gráfico de correlação entre a densidade demográfica de São Luís e as vezes em que o sistema Italuís foi sendo implementado. Então, havia um crescimento a posteriori e uma redução do crescimento demográfico quando esse sistema estava já chegando nos seus limites máximos, ou seja, quase colapsando. Então, a gente percebe que isso se fez verdade dentro do crescimento demográfico da ilha de São Luís. Então, o crescimento da cidade ele depende da quantidade de água que ele consegue prover. E se eu tenho tantos rios sendo destruídos, sendo ignorados, inclusive, porque muitos deles a gente não sabe nem o nome, não conhece os igarapés, não conhece as possibilidades. Eu faço uma comparação de vulnerabilidade, sempre comento essa vulnerabilidade da ilha de Singapura. A ilha de Singapura, há 50 anos atrás, era uma das ilhas mais paupérrimas. Então, é um país-ilha muito pobre. Era um país-ilha muito pobre. Qual foi a grande modificação que aconteceu? A ilha de Singapura não tem água. Então, ela vivia da água da Malásia, através do rio Jopur. Então, essa água chegava na Malásia e, é claro, a preços que sempre foram... então, a commodity era vendida a preços que faziam com que a população não conseguisse sair daquele estado de pobreza. Até que se rompeu isso e se começou a fazer dessalinização das águas, reservação de águas,
reuso de águas, ou seja, técnicas e vários outros métodos para poder trabalhar. Por exemplo, vocês não vão ter agricultura sem ser hidroponia, com água reciclada. Não vai haver. Então, gramados para campos de golfe vão ser muito restritos. Vai se procurar outro tipo de vegetação para se fazer isso, para se fazer essa verdura, esse paisagismo, mas não utilizando os mesmos elementos que nós utilizamos em lugares que tem isso, que tem a água em quantidade. Então, quando a gente entra no site de Singapura, do governo de Singapura, e quer saber como é que é para fazer um projeto de um prédio, as restrições para reuso e reaproveitamento de água que os arquitetos têm que submeter para os seus projetos é extremamente rigoroso. E essa foi a forma encontrada para poder superar, e hoje Singapura é um dos países mais umas ilhas, né, uma das ilhas mais ricas do mundo. Então, isso tem a ver com a questão da água, né? Tem a questão da capacidade de se abastecer. Aqui apenas uma rápida passada sobre os elementos que nós utilizamos para construir os nossos levantamentos, nossos mapas, e apresentar para vocês também um outro entrave, que é o número de bacias hidrográficas oficiais. Entendemos que, do ponto de vista geopolítico, essas bacias hidrográficas são as que melhor respondem, mas do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, essas divisões topográficas precisam ser mais detalhadas, observando essa mesma bacia hidrográfica que é considerada única. Aqui nós podemos ver, na parte do município de São Luís, corresponde a 10 bacias hidrográficas, e nós já estudamos 47. Então, esse trabalho, ele busca dar nome, muitos desses nomes nós temos recorrido a mapas, a cartografia do século XVIII e XIX, para poder descobrir como os viajantes chamavam aqueles rios ou como eles aprenderam aqueles rios. E aqui, nas diversas cartas temáticas, sempre valorizando o rio e principalmente discutindo como é feito esse mapa do zoneamento, que acaba virando uma legislação e acaba definindo como a cidade vai ser construída, vai ser ocupada ou vai ser projetada. É um mapa que pensa num papel em branco, numa terra rasa, que não tem nem modelado, não tem morrote, não tem duna, não tem curso d'água, enfim, não tem manguezal. É simplesmente um mosaico de cores lançados sobre um terreno e que não são muito claros e onde estão as áreas de proteção permanente que deveriam estar. Então, nossa hipótese é mostrar que a própria legislação federal 2.651, que tem suas falhas, com certeza, ela própria, porém, é muito boa no sentido de ela implementar os corredores ecológicos. Quando nós isolamos as nascentes com a área de proteção, as margens de curso d'água, ao longo do curso d'água, com as larguras que são definidas, escolhemos as áreas de espaços livres, colocamos as áreas de inundação de manguezal, incluímos as dunas, então esses são os primeiros desenhos, nós vamos perceber que, por si só, a aplicação dessa lei, ou seja, cumprir essa lei, já é criar corredores ecológicos. Aqui, os primeiros desenhos que nós fazíamos, né, procurando buscar aqui onde é que está o rio, isso é uma busca muito complicada, porque eles não estão mapeados, muitos não têm nome, que eu disse. Aqui uma inundação de maré, ou seja, a previsão do quanto o mar entraria nessa região, no aumento de 96 centímetros de PCC. Aqui, transposição dos limites que nós encontramos para as imagens de satélite. Aqui, a gente percebe a evolução da ocupação urbana, lembrando que nós temos duas paisagens, a paisagem da palha e a paisagem da verdura. Então, esses levantamentos precisam acontecer no mesmo período chuvoso ou no mesmo período seco, para que a comparação possa ser feita de maneira mais precisa, ou mais aproximada da realidade. Então, a gente percebe aqui a evolução desses espaços. Quando nós encontramos o conflito, o que é o conflito? São as construções que acontecem em cima das áreas de proteção permanente. E aí o grande desafio de arquitetura e de urbanismo, que é superar esse conflito e conectar
os espaços livres do corredor ecológico. Então, aqui vocês percebem que tem um curso d'água, mas há construções em torno dela ou sobre ela. Então, aqui precisa ser revisto como podemos estimular a recuperação ambiental ou mesmo, aqui o mesmo, a recuperação ambiental, como eu dizia, ou mesmo a construção de uma nova paisagem. Então, aqui nós fizemos os conflitos, as áreas de risco e a inundação do mar, ou seja, um conjunto de informações que resultaram. Aqui nós tínhamos os espaços livres sendo coletados espaço a espaço, praça, parque, jardins, terrenos públicos. Aqui uma mancha um pouco mais elaborada, e aqui a gente percebe, então, a formalização da legislação somente quando a gente descobriu o rio, ele já forma um corredor ecológico, se nós pudéssemos criar. Então, essa é o desenho, resultado, então, nesse caso, sem ainda as áreas públicas, das áreas de proteção permanente mapeadas, que poderiam, então, ser aplicadas, né, que é a nossa verdura, poderiam ser aplicadas na elaboração de um zoneamento, de um mapa de zoneamento, uso e ocupação do solo. Aqui, nós já estamos mais sofisticados, nós já trabalhamos no CAD georreferenciado, então essas bordas estão sendo delineadas com datas. Aqui a gente percebe uma bacia oficial, e aqui o que nós encontramos, 4 cursos d'água. E observe que aqui a gente tem uma indústria de alumínio que tem os seus tanques de águas servidas, e esse volume de água pode transbordar, né? Nós temos regime de chuvas muito intenso, pode haver transbordamento, então poderia haver comprometimento de 2 bacias hidrográficas. Então, isso também pode ser utilizado como uma ferramenta para mitigação ou prevenção e mitigação de problemas ambientais. Aqui algumas cartas que nós temos utilizado para encontrar o nome dos rios, né, dos rios de São Luís, enfim. Aqui um sistema de espaços livres interconectado, isso aqui é um rascunho para poder entender como essas conexões poderiam acontecer. E aqui até finalizando com o momento Covid que nós estamos vivendo, essa é uma das nossas bacias, e essa bacia que está então, já referenciada e já está toda desenhada com suas cotas, ou seja, são informações que nós construímos dentro do laboratório. Podemos verificar também que nós conseguimos localizar 13 cemitérios nessa região. Então, é uma região que concentra uma grande variedade só nessa atividade, né? Só nesse tipo de serviço público, que são cemitérios que vão não só podem comprometer, né? Não estou dizendo que estão comprometendo, mas podem comprometer as águas profundas e também o estuário, que vive de mariscaria. Então, pesca e marisco. Então, é uma coisa muito importante modificar esse pensamento da chapa branca, né? Da chapa branca com algumas manchas coloridas, para pensar nessa paisagem constituída de relevo, constituída de vegetação e de feições paisagísticas muito importantes. Aqui a própria orla é só um pedacinho do que foi mantido dentro daquele grande... E aqui o nosso gargalo, né? Área urbana consolidada. Você sabe que para ser área urbana consolidada, a gente tem que ter pelo menos 3 utilidades públicas. Então, levou a malha viária, levou energia elétrica ou levou água potável, pronto, já temos 3 elementos, isso vira uma área consolidada. E aí cai por terra. Então, esse é o nosso gargalo na legislação 2.651, no nosso entendimento, que ela permite ao Estado, né, que ele possa, como utilidade pública, ocupar áreas de proteção permanente. Então, esses são os elementos importantes que nós precisamos compreender e talvez modificar futuramente para que sejam preservadas mais áreas permanentes. Bom, nós também respondemos com essas pesquisas aos objetivos do desenvolvimento social sustentável, aliás, pensando na extrema pobreza, no combate dela através da arquitetura e urbanismo, direcionado à proteção dessa população, à saúde humana, quando a gente vê lá a questão de saúde pública, que é a questão dos cemitérios, educação, a questão da água, que é a nossa questão crucial,
desenvolvimento de infraestruturas, ou seja, inovação para que essas coisas sejam construídas com mais segurança e mais modernidade, e comunidades mais sustentáveis. Bom, eu agradeço a vocês a oportunidade, adorei participar desse seminário, adorei o convite de vocês. Marta Nokibara, muito obrigada. ANAP, muito obrigada. Geise, que está na organização, muito obrigada. A todos que tiveram atenção até o momento. Espero vocês no Laboratório da Paisagem, numa visita próxima, e qualquer comunicação pode entrar em contato comigo pelo e-mail aqui da tela. Muito obrigada a todos. Até mais.